isso aí porque tem o Espírito de Deus, né? O Espírito, isso deveria ser algo normal, comum, né? Agora, deixou de ser. E eu já abordo mais sobre isso. Só a questão aqui do Adventista do sétimo dia, citar aqui 3 ou 4 pontos, que a ideia é a gente bater esse papo mesmo com algumas crenças que usam as ideias cristãs. O Adventista do sétimo dia, ele se fundamenta na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nas leis. É meio que um judaísmo renovado aí. E nos escritos de uma profetisa, segundo eles, chamada Ellen White. Centenas de profecias. Você vai pegar uns caras que nem o Rodrigo Silva, que é pastor, e eu gosto muito dele como arqueólogo, né, com os estudos de arqueologia dele e tal. Mas como teólogo, para mim é um fiasco. Meu Deus do céu, quanta besteira. Você vai pegar ele tentando justificar algumas questões de Ellen White em podcasts, tá? Amenizando o negócio aí, porque ele é muito diplomático para isso aí. Agora, o fato é que qualquer pastor da Adventista do sétimo dia e as doutrinas da Adventista do sétimo dia, elas sempre vão colocar Ellen White como fundamental. Ponto. Sempre. Como fundamentais. Fundamentais para a doutrina, fundamentais para a salvação, fundamentais para tudo que se... E aí você pega os pilares que sustentam uma seita. Jesus não é suficiente para a salvação, porque você pode crer em Jesus, mas se você não guardar o sábado, acontece o quê? Aí eles vão falar, não, mas quem crê em Jesus vai guardar o sábado automaticamente. Não vai. Não vai. Porque o próprio Jesus não guardou. Fez o que fez, curou e foi repreendido por isso ainda. Na época, pelos religiosos. Então tem a questão do sábado, tem a questão aí de alimentos, por exemplo, né? Não pode tomar café, porque é o Ellen White que ensinou isso aí. Os alimentos do Antigo Testamento também não, né? Eu só estou esperando eles sacrificarem um animal também no templo. Estou esperando algumas coisas desse tipo aí, porque parece que é meio seletivo, né? Mas aí você vai ouvir alguns falando sobre... Não, mas é que tem coisas que foram revogadas. Não sacrifica mais porque Jesus foi o sacrifício. Então você vai ver sempre algumas desculpas para falar, olha, para dar um jeito, né? Nós seguimos essas leis por causa disso, não seguimos outras por causa daquilo, né? Enfim, a Adventista do sétimo dia tem esses pontos, se utiliza muito da Bíblia, mas também da questão da Ellen White, principalmente. E agora, no Brasil, as melhores escolas são adventistas do sétimo dia, né? Algumas das melhores escolas são em cidades que você não tem escola boa como a adventista do sétimo dia. Mas são muitas, viu? Muitas cidades pequenas, principalmente cidade pequena, né? Cidade pequena no Nordeste, por exemplo, lá, as melhores escolas que se mantinham alguns princípios, etc. e tal. Mas a questão das doutrinas fundamentais da Adventista do sétimo dia, elas acabam suprimindo aquilo que o contexto bíblico coloca. Dito isso, alguém tem alguma questão aí da Adventista que queira colocar? Não? Eu vejo alguns. Na verdade, eu vi um debate, um trecho, na verdade, do debate, um pastor defendendo que o dia do Senhor era no domingo. E aí o pastor adventista defendendo que o dia do Senhor era no sábado, né? Aí eu não sei o que é pior. Se é o domingueiro ou o sabadeiro, né? Os dois estão errados, né? Os dois estão errados nessa questão aí, né? Os dois não entenderam nada o que é que o texto bíblico fala. Mas enfim, fechando esse ponto, quero entrar aqui em algumas questões de algumas religiões. A igreja cristã,
ela não tem um sistema pela qual ela deva ser governada. A igreja cristã, ela deveria viver sobre a orientação do Espírito de Deus. E essa orientação deveria se dar numa organização que é feita através de dons, como aconteceu lá em Atos. Só. Deveria ser mais livre a igreja cristã. Por que eu digo isso? Porque eu cansei de ouvir pastores falando que, não, mas você não pode deixar assim livre também, porque se deixar vai virar bagunça. Espera aí, mas quem é o Senhor da igreja? Porque eu não faço parte de uma denominação há 20 anos. E a minha vida não virou bagunça. Aliás, eu até me separei. Não defendo o divórcio, mas foi necessário. E a minha vida não virou uma putaria. Porque quem governa a minha vida não é uma instituição, não é um conjunto de regras ou leis. Quem governa a minha vida é Cristo. Então, eu vejo que, da mesma forma que essas seitas, elas criam suas características e artifícios para manter as pessoas e as pessoas ficarem fiéis ali, a igreja evangélica também cria isso em grande parte, desconfiando ou não confiando no Espírito Santo. O Espírito Santo deveria ser um ponto central e as Escrituras, né? Oi, Dani. Isso tem um pouco a ver com aquilo que eu te questionei essa semana no curso Detox, a questão do jugo ser leve, que hoje as religiões acabam colocando muito peso, né? Muita obrigatoriedade, e o que Cristo quer, o jugo de Cristo, não é esse. Seria isso? Jesus, quando está conversando nesse texto sobre o jugo, ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve e tal. Ele está conversando ali com religiosos. E nessa conversa com religiosos, né, o que acontece é que o peso que a religião tinha, né, a forma como eles interpretavam Deus, com as suas regras, etc., era muito pesado. Então, o que acontecia? Desde a adolescência, a família colocava aquele adolescente ali, no caso, com um rabino, com um mestre, e esses discípulos, esses adolescentes que eram colocados, eram chamados de talmidins. Eles seguiam literalmente esses mestres e aprendiam. Por exemplo, você vai ver que Paulo cresceu ali aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre desses e Paulo era um talmidim de Gamaliel, era um discípulo de Gamaliel. E cresceu assim, ó, na lei. Então, o que Jesus está colocando ali era o seguinte: ó, se você pegar o contexto, você vai ver que Jesus está falando assim: ó, o filho conhece o pai conhece o filho. E qualquer um que conheça o filho vai conhecer o pai. Ele está falando sobre relacionamento com o pai, o texto. E aí ele vai dizer: olha, o fardo que vocês carregam é muito pesado, mas o que eu tenho para vocês é leve. Quer dizer, a forma como eu apresento o pai é leve. A minha interpretação sobre o pai é leve. A minha maneira de colocar é leve. Quer dizer que é fácil? Não. Só quer dizer que não é aquele monte de regra que se colocava que era impossível os caras cumprirem. Então, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a ideia ali é que a vida cristã, ela é leve porque é uma relação pessoal com Deus. Ela nunca vai ser fácil pelo mundo, pelo pecado, pelo sistema diabólico que existe ali. A vida em si nunca vai ser fácil. Agora, a vida cristã não pode ser esse peso. Ai, eu estou fazendo todo o sacrifício, meu Deus do céu e tal, para não pecar. Porque é impossível todos os dias a gente não pecar. Que discurso é esse? Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu vi que Paulo tinha suas próprias lutas pessoais, ele era tentado pela concupiscência da carne dele, mas eu não vejo essa desgraça toda aí de a vida cristã é... Não. Pelo contrário, os caras ficavam felizes por serem perseguidos. Explica isso.
Eles se achavam que o Senhor nos achou dignos de sermos perseguidos pelo Senhor. Primeira vez que esses caras foram enviados por uma missão por Jesus, os caras ficaram alegres demais. E hoje em dia, se alguém falar assim, não quero um cristão trabalhando na empresa, vai pra internet, chora e vai. Meu Deus do céu. Que peso que é ser cristão hoje em dia. Eu não posso ser um puto na vida, né? Um puto não português, um puto brasileiro mesmo. Eu não posso ir pra putaria. Ai, que peso, meu Deus do céu. O quê? Eu preciso ser esposa, submissa ao meu marido? Ai, que peso. Eu preciso ser o quê? O cara que ama, que cuida, que protege a minha família? Ai, que peso que é ser um cristão. Meu Deus do céu. Que vida é essa? Cadê o Espírito de Deus nessa brincadeira? Eu preciso ser obediente aos meus pais. É difícil demais ser cristão adolescente. O quê? A gente está pegando e normalizando as coisas desse mundo e colocando que a vida cristã é um peso por conta disso. Pelo contrário, a vida cristã é muito mais leve do que a gente imagina. A gente complica tudo, né? Eu repito, né? A vida em si tem as suas dificuldades. Não é a vida cristã em si, é a vida em si. Agora, se você falasse para mim assim, não, porque eu sou cristão, entraram na minha casa e estupraram os meus filhos e mataram minha esposa ou meu marido lá na minha frente porque eu sou cristão. Opa, peraí. Aí nós estamos falando de um nível hard aí, que é 1% da população mundial que passa. E existem lugares assim. Ainda existem. Eu não estou falando disso. Estou falando de uma vida cristã que é muito difícil porque o culto demorou 2h10. Eu lembro que uma vez eu fui pregar num evento, né? E preguei, e eu nunca gostei do relógio pregando. E fui. E eu sempre preguei como se fosse o último dia da minha vida. Sempre. Eu pregava 300 vezes no ano, assim. Nada no automático. Envolvimento nível hard, total ali, né? Dava cambalhota, suava e sempre me envolvi muito com as coisas do reino, assim. Mas eu lembro que eu pregando num evento uma vez, o evento acabava, o horário ali acabava 9 horas. E comigo pregando ali acabou 9h15. Aí, no final, tava eu, o pastor responsável lá e tal. Veio um mudinho, um cara mudo. Ele veio assim, cumprimentou, né? Deu a mão assim, fez assim, ó. Cobrando o horário, sabe? Me dando uma dura ali, porque eu passei o horário. Aí eu olhei pro pastor assim e falei, por isso que um desgraçado desse é mudo, né? E tem que ficar mudo mesmo, porque senão você vai ficar reclamando. Casquei o bico de dar risada. O pastor deu risada de monte. Não é isso. Esses são os grandes problemas da vida cristã atuais. É o horário que passou. Eu não gostei da maneira que foi colocado. Eu não gostei disso. Eu não gostei daquilo. Olharam torto para mim. O ar-condicionado não é bom. O louvor não é bom. A música não sei o que tem. Esses são os grandes problemas da atualidade da igreja cristã. E aí a gente não sabe por que as seitas prosperam tanto hoje em dia. Sabe, estatisticamente, sabe quantas pessoas não fazem parte de uma denominação mais no Brasil? Chuta um número aí. Dados de IBGE. Não? Chuta um número, qualquer número. 7 milhões, Dark falou? 10 milhões. Tu comentou na aula passada, mas eu não me recordo. Há quase 20 anos atrás era 12 milhões. Hoje está quase 20. E ainda vai ter novas pesquisas aí logo que vai aumentar esse número. Quer dizer, o que a seita mais faz é o trabalho em comunidade. O que a igreja evangélica menos faz é o trabalho em comunidade. Aqui no nosso espaço, nós temos a garagem solidária aqui, um espaço, 2 prédios, e tem uma igreja, do lado da garagem solidária tem uma igreja, do lado esquerdo tem uma igreja, do lado direito tem outra igreja. Uma igreja brasileira e outra dos africanos.
Aí na esquina de baixo tem mais 2 igrejas. Uma do lado da outra. Na esquina de cima tem outra. Então aí são 5 igrejas. Num quarteirãozinho assim. Uma esquina, na outra, são 5 igrejas. Ok? Aí tem um cara que foi querendo alugar o salão da frente para abrir outra. Fala para mim, qual é o sentimento de comunidade que existe nisso? A principal característica de uma seita é a comunidade. Não é a revelação supra-sumo da Ellen White. Ninguém tá cagando para Ellen White. A maioria dos adventistas do sétimo dia nem conhece nada. Só sabe o que os caras falam lá e nunca leram um livro da Ellen White. Então nem aí com nada. Os caras nem sabem. Testemunho de Jeová nem sabe quem é o fundador, a maioria nem sabe. Pode perguntar aí que a maioria nem vai saber. A história do cara, nada. Agora é a comunidade. É esse sentimento que é gerado neles. Eu pertenço a algo maior, poderoso, glorioso, que tem a ver com Deus. Somos especiais aqui, fazemos assim. Essa é a nossa forma de fazer, é a nossa forma de viver. Nós usamos esse tipo de roupa, temos esse tipo de linguajar, quer dizer, são as características que envolvem a formação de uma comunidade. E a seita sabe muito bem. Eu poderia aqui ficar falando somente sobre essas características doutrinárias delas, mas não, isso aí vocês leem fácil no material da plataforma, no YouTube vocês assistem, no Google vocês pesquisam. Agora, eu preciso despertar vocês para esse senso de comunidade. Se você quer ser um canal de Deus para a vida das pessoas, comunidade. Vamos falar sério. O que Jesus fez com aquelas pessoas? Comunidade. Chamou para seguir, para conviver. O que Jesus ensinou para eles ali? Convivência. Fala para mim aí as complexidades doutrinárias que Jesus colocou nas suas mensagens e pregações. Nada, mensagem simples, objetiva, prática. Agora, sentimento de comunidade. Comunidade. Enquanto a igreja evangélica exclui as pessoas da seita, o outro vai lá e abraça e fala, não, vem cá comer com a gente. Bora. Lá eles não te aceitam, aqui a gente te aceita. Agora, o aceitar não significa concordar. Esse é o ponto. Enfim, se de um lado nós temos as seitas ditas cristãs, porque se utilizam de apetrechos, doutrinas cristãs, do outro lado nós temos religiões. Lembra o que é uma religião? Religião, do latim religare, ligar-se novamente, é o significado. Já traz a ideia que estava desligado e aí precisava ser ligado de novo. A religião em si é algo muito bom na terminologia, né? Na palavra, a etimologia da palavra é muito boa. Agora ganhou um sentido pejorativo por tudo aquilo que o ser humano começou a fazer. Então hoje, religião é algo nocivo porque é a forma que o ser humano criou para chegar no divino. É a maneira que o ser humano cria. E dentro dessa questão aqui religiosa, nós temos muitas religiões. Muitas religiões. Dentre elas aí, nós temos as maiores religiões do mundo. Vocês sabem quais são as maiores religiões do mundo consideradas? Sabe? Não? O islamismo e o cristianismo? Eu ia dizer o Islã. Pode falar. Islamismo, cristianismo, nós temos aí, ó, islamismo, nós temos cristianismo, temos o hinduísmo, temos o judaísmo, são grandes religiões, ok? E o cristianismo, eu tenho que colocar também como religião, ok? Porque o cristianismo, olha só, entendam o seguinte, uma coisa é ser cristão. Ser cristão é o quê? Ser um pequeno Cristo, ser um seguidor de Cristo. Isso é uma coisa. Cristianismo é outra coisa. Cristianismo são os conceitos, ideias,
São as filosofias criadas pelo ser humano a partir dessa figura do Cristo aí e da Bíblia. Tá bem? Então, são duas coisas diferentes. O cristianismo é uma religião. O ser cristão não é. O cristianismo tem um sistema, ou tem vários sistemas aí humanos que explicam e orientam o ser humano como é que ele deve fazer. De forma humana. Por isso que existem tantas denominações por aí, que são milhões. Ser cristão é diferente. Deu para entender a diferença? Ok? Então, biblicamente, eu não responderia assim, olha, qual é a sua religião? Cristianismo. Não, eu não tenho nada a ver com cristianismo. Eu sou cristão, porém, fora do cristianismo. Ok? Deu para entender isso? Eu estou falando biblicamente. Quando está aí fora, tem um formulário para responder, eu respondo ali, cristianismo, né? A escola da minha filha lá, eu coloco ali e tal, sem problema. Mas, teologicamente, a gente precisa compreender o que é o quê. Certo? Dentro dessas várias crenças, nós temos aqui, então, o cristianismo, com quase 2 bilhões e meio de pessoas. E desses 2 bilhões e meio de pessoas aí, a grande maioria é católico romano. Certo? Nós temos o islamismo, com cerca de 2 bilhões de pessoas. Eu estou falando números aqui, mas todo dia o número muda e o pessoal fala número diferente também, etc. Enfim, isso aqui é quase pau a pau aí, o cristianismo e o islamismo também. Islamismo é uma religião ou uma falsa religião. Dentro dessa perspectiva cristã, o islamismo é uma falsa religião. Por que é uma falsa religião? Quem é que consegue responder para mim? Baseado nessa questão aí do religare. Religião não é ligar o ser humano novamente a Deus? Religare, termo latim. Não é? O que é uma falsa religião? É uma falsa maneira de ligar o homem de novo a Deus. Só isso. Então, o islamismo tem uma proposta que vem de um cara chamado Mohammed, ou Maomé, né, em português, lá nas Arábias, como diz aí um vereador lá de Mogi das Cruzes. Então, ele considerado o último profeta, e é uma religião, uma falsa religião monoteísta, que significa que crê em um Deus. Então, para eles, o cristianismo é politeísta, que acredita no quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles falam, não, nosso é Alá. E olha, antes que você se escandalize em algum momento e tal, Alá significa Deus do idioma árabe, tá bom? Quando ele fala assim, o Deus é o mesmo, Alá. O Deus deles é o Deus lá, de Abraão também, etc. É desse Deus que eles acreditam. Eles não acreditam na continuação da história, mas é nesse Deus de Abraão aí. Então, ali eles se consideram filhos de Abraão. Os cristãos aí, o cristianismo se considera filho de Abraão e o judaísmo se considera filho de Abraão. São 3 religiões. Só que no caso do islamismo, Abraão teve aí o filho com Agar. Como é que chamava o filho com Agar? Ismael. Muito bem. Ismael. E Abraão teve filho com Sara, que é o Isaac. Ismael, a descendência dele gerou os árabes. E dos árabes nasceram os muçulmanos. Ok? Então, a árabe é uma etnia e o muçulmano é uma religião. O islamismo, no caso, é uma religião. Então, eles acreditam em Abraão, mas na ideia deles, o filho de Abraão, primogênito, é o Ismael. O filho da promessa é o Ismael. E a zorra da briga que acontece até hoje lá é por causa da herança do pai. Até hoje. Não, nós somos primogênitos. Okay? Não são vocês. Então, no Alcorão, é contado que... Eu tenho vários Alcorão, na verdade. Né? Acho que eu tenho mais Alcorão do que Bíblia hoje em dia. Né? Então, no Alcorão é contado de que Ismael que foi levado para ser sacrificado, o milagre aconteceu com ele. Tudo que a gente conta sobre Isaac, eles contam sobre Ismael.
Não, foi com Ismael que aconteceu isso aí, que é o primogênito. E é difícil tirar isso da cabeça deles, porque eles vão falar assim, olha, o primeiro filho não é o primogênito? E quem foi o primeiro filho de Abraão? Ismael. Então pronto, acabou. E aí, como é que você vai? Então, enfim, é o que eles acreditam ali. Eles se fundamentam, o islamismo é fundamentado em 5 pilares. Aí o Darwin também tem o Alcorão ali. O Darwin ele é bem eclético, tá, gente? Para religiões, tá bom? O que é que nem o maçom, tá? O que pintar, pintou. Jogo pro lado que ele tá ganhando, entendeu? Mas tem 5 pilares, inclusive pela Refúgio Brasil, aí no Brasil, nós temos uma parceria com uma instituição islâmica chamada 5 Pilares, para alguns projetos aí. Mas quais são os 5 pilares? Profissão de fé, oração, 5 vezes ao dia, inclusive, caridade, jejum no Ramadã. Ramadã, eles fazem, Ramadã é a época que eles ficam, desde a hora que o sol se nasce até o horário que o sol se põe, sem comer absolutamente nada. Mas também depois come, que eu vou falar para você. Come até passar mal, para no outro dia aguentar de novo. E a peregrinação a Meca. Na ideia islâmica, se você tem condições, você precisa ir para Meca pelo menos uma vez. Fazer peregrinação lá, que é a peregrinação que o Maomé fez. Se você não tem condições, ok, você está isento disso aí. Se está doente, não precisa participar do Ramadã também, está liberado. Se você não participar do Ramadã por outro motivo, que não seja viagem, doença, etc., você pode pagar aí uma oferta e aí você não é penalizado aí por não participar, ok? Enfim, o islamismo, dentro do Alcorão, ele fala muito sobre Jesus, sabia? Ele fala muito sobre Jesus aqui. Inclusive, olha, tem muitos atributos da divindade de Jesus que é falado no Alcorão. Inclusive, o casamento do Darwin e da Carla, eu fiz o casamento deles. 90% das pessoas que estavam ali eram muçulmanas. E eu preguei com o Alcorão falando sobre a divindade de Jesus no casamento deles ali. Ó, Darwin, eu não tô ouvindo nada que você está falando. A hora que escrever aí, eu leio aqui, ó. Ah, tá. O Rani. O Rani, ele foi padrinho. O Rani foi um muçulmano que foi padrinho do Darwin também ali. E interessante, olha, a gente está falando sobre a questão de comunidade, né? Eles se juntaram, fizeram festa, levaram as coisas, ajudaram a montar a casa, fizeram de tudo. Foi um negócio assim, como se fosse muçulmano mesmo ali, né? Enfim, mas brincadeiras à parte, a ideia islâmica é essa, ok? Uma coisa que é importante o cristão saber é que o muçulmano não odeia Jesus. Vocês sabiam disso? Eles não odeiam Jesus. Eles amam Jesus. O muçulmano espera a volta de Jesus. Mais ansiosamente do que o cristão, inclusive. Todos os dias eles oram por isso. Nas suas mensagens, nas mesquitas, falam sobre isso. Ok? Então, o cristão parece que ele não tem muita informação a respeito. Ele fica com as informações somente lá do Portas Abertas, que é a instituição evangélica que ajuda a igreja perseguida, que só mete o pau nos muçulmanos, mas só coloca uma realidade que não é realidade. É mais comercial aquilo ali do que... Não estou dizendo que não há perseguição. Há perseguição de muçulmanos radicais. Quantas vezes já tive no Oriente Médio e já tive situações complicadas comigo. Mas a questão é que não conta a história toda. A história toda é que o muçulmano ama Jesus, respeita Jesus e espera a volta de Jesus. Agora, não considera Jesus como Deus. Não considera Jesus como Salvador. A salvação acontece através de você viver esses 5 pilares.
Aí a salvação acontece na ótica do muçulmano. E respeitam demais Jesus. Só que seguem as ideias de Maomé, porque Jesus foi um profeta. E Maomé foi o último profeta. Então eles seguem o último profeta. A ideia deles é essa. Ok? Porém, se você leu o Corão, você vai ver que é interessante. Que Maomé exalta muito Jesus. E Jesus teve muitos atributos que Maomé nem sonhou em ter, e Maomé exalta esses atributos de Jesus. Inclusive atributos que são divinos, que é impossível o ser humano ter. Só que eles passam meio que reto nessa hora aí e não dão tanta atenção. Ok? Agora, existem geralmente dois ramos principais, que são os sunitas e xiitas. Xiitas, se fala geralmente os mais radicais, né? E é importante, só para fechar essa parte aqui, aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer, é entender o seguinte: uma pessoa, ela pode nascer em vários lugares e ao mesmo tempo ela pode ser árabe. Árabe é uma etnia. Muçulmano ou islâmico, tanto faz, é a mesma coisa, é a religião. Então, a pessoa pode nascer no Iraque, ela é o quê? Iraquiana. Mas se ela nascer no sul do Iraque, ela é iraquiana, mas da etnia árabe. Se ela nascer no norte do Iraque, ela é iraquiana e curda, que ela nasceu no Kurdistão. Agora, ela pode ser iraquiana e árabe e cristã como religião. Ou pode ser iraquiana e árabe e muçulmana como religião. Mas ela pode ser iraquiana, árabe, muçulmana, e ela pode ser xiita ou sunita, que é uma tribo, é uma espécie de tribos diferentes. Ok? Para a gente brasileiro parece muito complicado, né? É muito nome, é muito rolo, não é verdade? Tá bom, vamos lá. É muito rolo, beleza. Vamos jogar aí agora. É que a gente não gosta muito de estudar essa questão antropológica. Mas vamos lá. Quem nasce no Brasil é o quê? Abre o microfone de vocês, por favor, aí. Vamos lá. Quem nasce no Brasil é o quê? Brasileiro? Quem nasce no Brasil, mas nasce na Bahia é o quê? Baiano? Ok. Brasileiro, Ele nasceu, então, no Brasil, é brasileiro, nasceu na Bahia, Mas ele nasceu em qual região do Brasil? Nordeste. Nordeste. Então ele é o quê também? Nordestino. Nordestino. Mas ele nasceu num povoado lá no interior da Bahia. Então ele é o quê? Não sei. Sertanejo. Lampião. Sertanejo. Lampião, não. Ele é sertanejo. Eu vivi no sertão muitos anos. Ele nasce lá no interior, lá, é sertanejo. Okay? Então aí nós temos brasileiro, baiano, nordestino, sertanejo. Nós temos 4. Agora, imagine só, lá tem tribo indígena, tem quilombola. Se ele nasceu num quilombola ali, ele é quilombola. Se ele nasceu numa tribo indígena, ele é um indígena também. Agora, ele pode ser um indígena de qual etnia indígena? Ele é um pataxó? Ele é o quê? Olha, já são 6. Entendeu? Então a gente acha que essa galera é complicado. Todas as culturas têm isso. É complicado quando é o do outro. Quando é o nosso, fica mais fácil. Né? Eu sou um brasileiro, paulista, americanense. Aqui já tem 3, pelo menos, aqui. Sul-americano. O Darwin colocou aqui, ó, sul-americano, sou sul-americano. E por aí vai. Por que eu estou falando isso para vocês? O que isso tem a ver? Isso é importante para você entender que nem todo mundo que é de uma etnia pertence àquela religião, gente. Eu vejo pessoas olhar para o mundo árabe e achar que todo mundo é muçulmano e homem-bomba. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá? Vamos deixar bem claro isso. E nem todas as perseguições que acontecem em certos lugares está perseguindo cristão. Então, tomem cuidado quando vocês recebem notícias de WhatsApp, algumas notícias de rede social. Mataram, queimaram vivos aí 200 cristãos na Nigéria. Isso aí faz mais de 20 anos que eu ouço isso. As mesmas fotos, os mesmos textos,
Ah, porque o Estado Islâmico estava lá no Iraque perseguindo e matando os cristãos. É mentira, eu estava lá. Eles estavam perseguindo todo mundo que não era a favor de eles estabelecerem um Estado Islâmico naquela região. Inclusive muçulmanos. Muçulmanos morriam ali. Muçulmanos xiitas morriam, porque eles eram sunitas fazendo isso. E outras pessoas de outras religiões morriam também decapitadas. Não eram cristãos somente. Eu estava lá nessa época, no norte do Iraque. Tá? Então tomem cuidado para que vocês não acreditem e não façam um pré-julgamento baseado no que os outros falam. Estudem a respeito. Analisem as crenças. Analisem o que as pessoas... Só tem uma forma de você testemunhar de Cristo para essas pessoas. Se você entender o que elas pensam. Se você entendeu como elas pensam. Não adianta você chegar com uma Bíblia na mão querendo falar de Cristo para muçulmano. Ele não acredita que a Bíblia é um livro válido, o que vai resolver? Agora, existem outras formas da gente testemunhar. Outras maneiras que também abordam Cristo. Porém, se a gente não se prepara para isso, no mínimo a nossa fé enfraquece com o tempo. E em segundo, a gente nunca vai conseguir realmente ser testemunha. Testemunho da forma que Atos coloca ali, né? E ser-me-eis testemunhas, né? Aquele Marcos ali. Mais para frente a gente vai estudar mais sobre isso lá em Atos. Tá bom? Fechando uma última religião aqui, ou falsa religião, é o hinduísmo, né? O hinduísmo já é politeísta. A grande maioria está lá naquela região da Índia. Mais de 4.000 anos as crenças hindus. Reencarnação, karma, moksha, que é uma libertação espiritual que eles têm ali, muitos deuses, né, como Shiva, Vishnu, Durga, né, textos sagrados como os Vedas, por exemplo, eles têm uma espécie de Bíblia deles. Enfim, então o hinduísmo é politeísta. Eles não comem carne de vaca, por exemplo, os hindus, porque entendem que a vaca é a reencarnação. É um alto nível de reencarnação. Ok? Então, eu vejo o pessoal, às vezes, né, é patético o que eu vou dizer aqui, mas acontece muito. Eu vejo lá um evangélico, missionário evangélico da Índia, aí ele pregando um monte de indianos aceitando, assim, levantando a mão, aceitando a oração. Filhão, se você falar que Nescau é Deus, eles aceitam. Qualquer X-salada, quem aceita o Deus X-salada aqui, eles estão aceitando, meu filho. Porque o que eles mais querem é deuses. Então, mais de 3 milhões de deuses os hindus têm. Jesus é mais um. O problema é renunciar aos 3 milhões para ficar com Jesus. Então, quando os caras fazem uns negócios desses aí, é patético. Porque eles aceitam tudo. Você colocar. Politeísmo. Qualquer Deus que tiver, tá de bom tamanho. Pode vir que eu estou aberto. Certo? E tem várias crenças juntas aí também. Com essa ideia hindu. Okay? Tem muitas crenças dentro do hinduísmo. Talvez a principal delas é a reencarnação mesmo. E a reencarnação elimina, né, a possibilidade de um salvador. Se eu vou reencarnar, eu não preciso de um salvador. Logo, Jesus é em vão. Certo? Vamos lá. Comentários e perguntinhas agora aqui. Vamos bater papo. Eles falaram sobre a questão aí da Rosa Cruz, correto? A Rosa Cruz, ela é de uma ordem, é considerada uma ordem mística, né? E ela trabalha muito com o que é oculto, né? Faz uma harmonia entre a ciência, a filosofia, a espiritualidade. Muito simbolismo também é utilizado. E a ideia é fazer sempre uma união aí entre o espiritual e o material. Comentou-se também a respeito do kardecismo, né? Espiritismo.
A gente precisa entender que o espiritismo tem muitas vertentes diferentes. Por exemplo, o hinduísmo é uma espécie de espiritismo também. Agora, a Umbanda é o espiritismo. Você tem o baixo espiritismo, você tem o alto espiritismo, são vários tipos de espiritismo. Agora tem o kardecista, né? Espiritismo kardecista, que é fundamentado em quem? Allan Kardec, que não era Allan Kardec. Você sabia disso? Vou te dar uma informação aqui curiosa, que a maioria dos espíritas não sabem. Allan Kardec, na verdade, foi um poeta francês que morreu há muito tempo atrás. Mas aí apareceu uma pessoa que diz que recebeu uma revelação numa sessão espírita ali. Ela recebeu uma revelação ali, dizendo que ela era a reencarnação desse poeta francês chamado Allan Kardec. E depois você pesquisa aí, Hippolyte Desailly Denisard. Escreve Hippolyte aí depois no Google e você pesquisa, ok? Hippolyte. E pesquisa aí. Então, essa figura falou assim, olha, eu sou a reencarnação, então, do Allan Kardec. Ó, aí ele começou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Daí nasce o kardecismo, das revelações que ele recebeu. Por exemplo, o Evangelho segundo Allan Kardec. Essa é a figura aí. A interpretação dele sobre o Evangelho. E o Livro dos Espíritos, tem muitos livros aí. As doutrinas principais é a reencarnação e o karma, né? Agora é interessante, você já parou para pensar nisso? A reencarnação é o ato de você ter uma nova identidade. Você nunca viu alguém reencarnar e falar assim, não, porque na outra encarnação eu pensava assim, fazia assado. Não tem isso, né? Porque você agora tem uma nova identidade, não é verdade? Amém, irmãos? Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, hoje está todo mundo quieto só assim, prestando atenção. Vocês estão com sono, dormindo? Estamos aqui. Então tá bom. Mas então é uma nova identidade. Você reencarnou, uma nova identidade. Você tem um novo CPF. Você não aproveita o CPF da outra. Certo? Se eu tenho um novo CPF, qual é o sentido do karma? O karma é a dívida. A dívida está no outro CPF que ficou. Não está nesse novo. Eu tenho um novo CPF agora. Então, a doutrina da reencarnação já elimina a lógica do karma. Se eu tenho uma nova identidade agora, eu não tenho nada para pagar agora. Quem tem que pagar é o outro que estava lá. Não faz sentido algum. Mas é uma doutrina de reencarnação e karma. E se fosse pela lógica também da pessoa sempre evoluir, que evolução é essa? Porque olha onde que a gente chegou atualmente, né? Eu não vejo que o ser humano evoluiu muito. Com certeza não está. Para eles, a figura de Jesus é o ápice da evolução, né? Jesus chegou num nível de evolução de luz. E a ideia é sempre essa evolução. Automaticamente, Jesus não é Deus, automaticamente não precisa do Salvador, por isso que não é considerado seita, tá? O espiritismo kardecista não é considerado seita, porque não sai da ideia cristã. Pelo contrário, né? Totalmente fora da ideia. Usa o Cristo aí, mas de uma forma completamente diferente. É como o islamismo, né? O islamismo acredita em Jesus. Só que é totalmente diferente da ideia cristã. Mesma coisa o kardecismo. Alguém aqui já foi de alguma seita, religião, alguma coisa assim, dessas que nós conversamos? Eu não, mas eu tenho colegas que é da Gnose, tem um, e uma outra também que é espírita kardecista. Ok. Darwin foi de todas. Oi? Darwin já? Darwin foi de todas. A seita mais pesada, eu vou zoar com o Darwin agora. A seita mais pesada que o Darwin foi da Assembleia de Deus, lá na Venezuela. Se tem assembleano aqui, eu tô brincando, viu? Tô brincando. Aceita que dói menos. Ai, Deus querido. Vamos lá, vocês têm comentários de perguntas aqui? Fique à vontade aí, gente. Eu já fui da Assembleia também, mas Jesus me libertou. É brincadeira. Eu tenho parentes, né? Eu tenho parentes que são testemunhos de Jeová.
amigos espíritas, a Umbanda, ixi, eu conversei muito sobre tudo com eles. Vocês têm medo dessas coisas aí, de feitiçaria, trabalho, tudo? Eu não gosto nem de falar, sinceramente. Medo? Tipo assim, esses dias eu estava Ah, conversando eu com a tenho minha medo, amiga sobre o não. espiritismo, eu não gosto de me aprofundar muito, não. Até falei pra ela uma vez que eu vi um negócio assim quando eu era adolescente, aí ela explicou que era tipo como se eu tivesse mediudade. Ah, esqueci como que fala. Como se eu fosse tivesse Mediunidade. 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 Como se eu fosse tipo médium. Aí que eu tenho uma tendência pra isso, só que aí eu meio que eu apaguei ao longo da vida, que é tipo como Deus viu que eu não queria, não aconteceu mais. Basicamente foi isso que ela explicou, assim. Aí eu vi, né, fiz aquela cara de paisagem e falei, entendo, mas não concordo. Mas ok, respeito. Não vale a pena discutir. Eu já Então, tive, eu já tive muito medo e com o passar do tempo a gente estudando e aprendendo, a gente vai perdendo um pouco por fato de adquirir conhecimento, certo? Mas não gosto muito de assistir filme relacionado a isso. Diferente daquele filme Nefários, que é um filme mais cabeça, né? Do que aquelas outras coisas mais macabras. Mas como eu já tive alguns episódios de terror noturno, que foram umas experiências que mexeu bastante comigo, assim, que me dá medo de fato, né? Então essas coisas eu evito um pouco mais por isso, assim. Então, essas coisas de assunto feitiçaria, de espírito, eu também tô fora. tenho medo, não, tenho medo, não. É porque tenho clientes amigos, né? Então, mas tem clientes que conversam comigo, uma boa. Eles amam conversar comigo. Graças a Deus, eles dão Ô, Sheila, tá falhando o seu áudio aqui. Você conversa com quem? Com o capeta? não, meu clientes são Com o espíritas. cliente. Ah, eu pensei que era com o Eu falei assim, capeta. A Daiane tava falando dos espíritos aqui. Eu falei, bom, a Sheila tá conversando. Uma que foge, a outra tá até conversando, batendo papo. aí tô falando que eu não tenho medo. São pessoas normais, gente, normais, que não entendem o evangelho, né? Vê como fala, vivem numa religião, numa seita, né? E são pessoas que eu gosto muito, converso, gostam de conversar Mas dá um comigo. medinho a pessoa falar que conversou com o morto, esses negócios. Que conversou com a avó, não sei o quê. Aí realmente eu prefiro não falar muito sobre Ô, esse Deise, assunto, não. ô, Deise, Sim, você também conversa com espíritos? O que você tá falando? eu com o Espírito Santo só. Você conversa? E não é um espírito? É, mas não com a minha avó que morreu aí. Mas quem Deixa disse que ela eles lá, conversam com a avó? tadinha. Quem disse que eles conversam com a avó? Ela falou pra mim que eles fazem, sei lá, não sei. Ô, Deise, E a avó fala. a gente estudou sobre Samuel, Saul e aquela feiticeira. Lembra? Isso não existe. Não, não, eu sei que, por isso mesmo que eu acho estranho. Tipo assim, eu sei que não é a avó dela, eu sei que é exatamente essa história de Samuel, eu já conheço já. Então, não tem. Pra Pode ela, ser ela tá falando com a avó, charlatanismo, pode ser entendeu? demônio, pode ser o que for. Agora, o ponto, pessoal, o ponto que eu vejo que evangélico tem muito medo desse negócio de macumba, né? O ponto é que o cristão entende que maior é aquele que está nele. Ponto. O resto que se lasque. O Satanás Ah, é que mas eu tem não que tenho ter medo medo disso, da eu tenho medo de gente. sonhar só. Tipo, eu não Então, quero. mas você sonha por quê? É, porque ficou muito no consciente, né? É No porque você inconsciente. teve medo. O seu medo vai ativar algumas coisas no seu subconsciente ali. Quando você se envolve e você dá brecha para o medo aí o seu subconsciente marcou isso aí como uma espécie de trauma, né? É um impacto que foi gerado ali. E você, assustada, né? Esse impacto que causa. Aí é natural você sonhar com essas coisas. É como se você sofre um acidente e depois sonha sobre isso. Morreu uma pessoa próxima de você, tudo depois você sonha com essa pessoa também e tal. Então é natural. Agora, conforme. Por que eu não tenho esses problemas aí? Nunca tive. Porque eu sempre levei de maneira natural.
Natural. A Bíblia ensinava que Jesus fazia essas paradas aí com demônio, etc. E tal, tal. Ah, ok, então para mim, quem tem que ter medo é eles. Eu tô andando com eles aí. Não tô nem aí, não. Ah, eu recebi ameaça, trabalho. Nossa, quando eu morei na Bahia e no Rio Grande do Sul. Nesses dois lugares aí tinha muita feitiçaria. Muita. E trabalho não sei do que, para fechar, isso, aquilo, e meu nome não sei na onde. Ixi. Olha, mas nunca gastei assim uma noite para orar por isso. Eu vejo o pessoal orando, fazendo trabalho evangélico para desfazer o trabalho de macumba. Jesus Cristo de Nazaré. É assim, o dar atenção para isso é patético. Já demonstra a falta de fé. Eu digo dar atenção, a galera faz culto para desfazer trabalho de feitiçaria, gente. Como se trabalho de feitiçaria tivesse algum poder na vida de um cristão. Eu nunca vi isso na Bíblia. Aliás, trabalho de feitiçaria é coisa de brasileiro, de africano. É, porque aqui na Europa não tem essa parada. Ninguém fica assim, ó, o trabalho de feitiçaria. Ninguém nem sabe o que é isso. Até porque Umbanda é brasileiro, Quimbanda é brasileiro, Candomblé é africano, foi pro Brasil. Você tem um monte de cultura que o pessoal nem sabe o que é isso, nem existe isso. São práticas culturais, essas questões. E na Bahia, eles ficam chamando eles de macumbeiros. Na Bahia, eles falam que os macumbeiros são do Rio de Janeiro, porque eles veem mais macumba aqui do Rio de Janeiro do que na Bahia. Mas carioca é macumbeiro mesmo, viu, Che? Vocês carioca, eu vou falar pra vocês, tá louco, viu? O lugar que tem o Satanás é esse tal de Rio de Janeiro. É coisa de vascaíno isso aí. Tô brincando. Também um estado que tem um time que é chamado Flamengo, vai ter o quê? Pode ser mesmo. Heresia isso aí. Pessoal, é o seguinte, vou fechar da seguinte forma aqui, ó. Ponto central da nossa mesa de hoje é o seguinte: seitas ou essas falsas religiões, elas têm como um ponto fundamental o relacionamento, a formação de comunidade, ok? Visto isso, a melhor forma, uma vez que a gente compreende isso, a melhor forma de nós propagarmos o evangelho é fazer a mesma coisa. Então, se nós cremos no que nós cremos, se nós cremos em Jesus, se entendemos que a Bíblia ela faz parte dessa revelação do ser humano, de Deus para o ser humano, se nós entendemos a vida eterna da forma que nós entendemos, então tem que ser óbvio e natural nós trazermos pessoas para cá. Nós trazemos pessoas para fazer parte dessa mesa, para fazer parte dessa comunidade, para que elas tenham a mente aberta, para que elas comecem a compreender Deus não da forma que a religião apresenta. Quantas vezes já convidaram, você já viu um adventista, um testemunho de Jeová convidando pessoas para reunião, para isso, estudo bíblico, tal, esse livro, aquilo, e nós? Por que a gente não traz pessoas para a mesa? Jesus não chamou eles à mesa para ceiar? Judas já tinha traído Jesus. Pedro, que ia fazer daqui 5 minutos. Os caras que iam abandonar ele na hora da cruz. E Jesus chama eles para a mesa. Então, convidar a pessoa para ir para um culto, eu entendo que não faz muito sentido. Por quê? Porque no culto tem 2 tipos de pessoas. Quem recebe o culto e quem presta o culto. E uma pessoa que não conhece a Deus, ela recebe o culto? Não. Ela não é Deus? Ela presta culto? Também não. Porque ela não conhece a Deus. Agora, quando você chama a pessoa para sentar à mesa, para refletir, para pensar, para dialogar, para debater, para tirar dúvidas, para se abrir, aí é diferente. Aí é diferente. Porque aí nós... Aí o papo é cabeça. Então, porque aí nós nos enquadramos, Daiane, naquilo que Paulo fala aos Romanos no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Então nós trazemos as pessoas para que ela comece agora a refletir de forma diferente. Então, que nós possamos trazer pessoas à mesa e que Deus nos use para isso também, em nome de Jesus, tá bom? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe, se encontre no grupo e na plataforma, a nova plataforma, entre na nova plataforma e vai estar tudo lá, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.